Janeiro de 2018. Dois alpinistas estão no cume do Nanga Parbat na escuridão total. A temperatura é de menos 50 graus. Um deles acabou de se tornar a primeira mulher a escalar esta montanha no inverno. O segundo ficou cego. A contagem regressiva para a catástrofe começa. Mas para entender como eles chegaram lá, é preciso voltar atrás, ao passado distante. Thomas Maciejewski nasceu em 1975 numa pequena cidade polaca, Dialoszyn. Passou a primeira década da sua vida com a irmã na casa da avó, num lugar tranquilo, à beira do rio Rti. Foi lá, entre campos e florestas, que despertou nele um fascínio pela natureza que não o abandonaria até ao fim. Aos 10 anos, a família mudou-se. Thomas sentia falta da aldeia, dos espaços abertos, da liberdade. Essa saudade enraizou-se profundamente, tornou-se parte dele, inseparável, como uma cicatriz. Os anos 90 encontraram-no adolescente e arrastaram-no para um turbilhão. Primeiro, ele começou a cheirar cola. O cheiro químico queimava as narinas, borrava os limites da realidade. Depois, passou para algo mais sério. Em breve, a casa deixou de ser um refúgio para ele. Thomas foi para a rua. A sua irmã Agnieszka procurou-o e levou-o para um centro de reabilitação. 3 meses depois, ele voltou para onde o tinham tirado. Como se uma mão invisível o puxasse de volta para o abismo. Mais uma vez reabilitação, desta vez com terapia ocupacional. Durante 2 anos, ele cavou trincheiras, carregou sacos em estaleiros de construção, descarregou vagões. Calos nas palmas das mãos rebentavam e voltavam a sarar. As costas doíam à noite. Mas, em algum lugar nessa dor monótona, havia um apoio. E conseguiu sair. Depois de se mudar para Varsóvia, ele conheceu uma rapariga chamada Joanna. Acabou por casar. Parecia que a vida estava a endireitar-se. Mas os amigos recordam, um vazio permanecia dentro dele. A sensação de que algo faltava. Como se houvesse um buraco a abrir-se no seu interior que precisava de ser preenchido com algo. Todos os dias. De novo e de novo. Thomas começou a procurar. Entrou na Universidade de Varsóvia para estudar filosofia, palestras, apontamentos, discussões intermináveis nas salas de aula. E desistiu passados alguns meses. As palavras não preenchiam o vazio. Decidiu ir de boleia para a Índia. Passou lá um ano inteiro. O pó das estradas, o cheiro das especiarias, o calor que derretia o asfalto. E lá, pela primeira vez, viu os Himalaias. Picos brancos no horizonte, tão distantes que pareciam desenhados, tão altos que doía olhar para eles. O pescoço ficava rígido e algo se apertava no peito. Foi então que ele percebeu. Queria dedicar-se ao alpinismo de altitude. Thomas e Joanna mudaram-se para a Irlanda. Ela arranjou trabalho como psicóloga infantil, ele empregou-se como mecânico. As mãos cheiravam a óleo de motor e a sujidade entranhava-se debaixo das unhas que nenhum sabão conseguia remover. Em 2008, numa festa no jardim, ele conheceu Marek Nowski, um conterrâneo e alpinista. Marek recorda: "Eu estava a contar como tinha tentado escalar o Monte Logan no Canadá sozinho. Thomas declarou inesperadamente que da próxima vez iria comigo. Ele começou a escalar as rochas locais com entusiasmo. Escalava melhor do que eu e aprendeu tudo sozinho, sem cursos, sem escolas. Ele tinha talento." Thomas cumpriu a sua palavra. Em maio de 2008, eles partiram para o Canadá. Escalaram o Monte Logan e, do cume, desceram de rafting diretamente para o oceano. A expedição durou 70 dias e trouxe-lhes reconhecimento. Os músculos doíam tanto que Thomas acordava à noite com queimbras nas panturrilhas. A pele do rosto descascou por causa do vento e do sol. Mas era uma dor certa. Um ano depois,
Thomas atacou o Kantengri sozinho, 7.010 metros, com sucesso. A solidão em altitude é um estado especial. Ninguém o irá proteger, ninguém o irá tirar de lá se algo correr mal. Apenas tu, a montanha e a linha ténue entre a vida e a queda. E então o seu olhar pousou sobre o Nanga Parbat, o 9º pico mais alto do mundo, um dos 8.000 metros mais difíceis. É chamada de Montanha Assassina. A estatística de mortalidade, uma das mais altas entre os gigantes do Himalaia. Mas Tomás apaixonou-se precisamente por ela. Ele chamou Marek, propôs tentar uma ascensão de inverno. Era uma ideia insanamente ambiciosa. Até então, não existiam ascensões de inverno do Nanga Parbat. Seria um recorde. Mas, para ser honesto, eles não tinham experiência, equipamento nem preparação para tal feito. Marek Novsky recorda que vários fatores os atraíram. Primeiro, a fama da montanha e a possibilidade de um recorde. Segundo, a acessibilidade relativa. Até à parede de Amir eram apenas 2 dias de aproximação. E terceiro, a permissão para escalar custava apenas $300. Em comparação com o Everest, lá o permit custa dezenas de milhares, e a expedição inteira raramente fica por menos de 50 mil. Aqui, um pico prestigiado por uma bagatela. Só que entre os alpinistas ela tem outro nome: Assassina. Marek conta: para poupar nos carregadores, nós próprios levamos todo o equipamento para o acampamento base. Não tínhamos equipamento adequado. Casacos, tendas, sacos de dormir, tudo era de campismo, não para ascensões de inverno a montanhas de 8.000 metros. Éramos tão diferentes das outras expedições que nem os habitantes locais da aldeia paquistanesa no sopé da montanha acreditavam que íamos subir a montanha. As mochilas pesavam tanto nos ombros que as alças se cravavam nos ossos. Cada passo era dado com esforço. As pedras sobre os pés desmoronavam-se, os tornozelos torciam-se nas irregularidades. Ao anoitecer, as pernas zumbiam e as costas doíam. Os locais olhavam para eles com pena, ou com perplexidade. Naquela altura, eles não atingiram o cume. No ano seguinte, regressaram. O equipamento era ligeiramente melhor, a experiência um pouco maior. Chegaram aos 5.480 metros, mas ainda estava muito longe dos 8.000. O ar rarefeito já apertava as têmporas, a respiração ficava ofegante, o coração batia como o de um cavalo exausto. Mais um ano depois, Tomás atingiu a altura de 7.315 metros na crista de Masino, mas novamente não o cume. O vento naquela altitude rasgava a roupa, entrava em cada fresta, sugava o calor do corpo. Os dedos enregelavam mesmo com luvas. Tendo esgotado todo o dinheiro na expedição, eles tiveram de vender o equipamento para comprar bilhetes de volta para casa. Em 2015, Marek decidiu. Com as montanhas estava feito. O corpo já não era o mesmo e o risco não justificava o resultado. Mas Tomás não tencionava desistir. Quando Marek se foi, Tomás decidiu. Agora escalaria sozinho. No estilo alpino, rápido, com um mínimo de equipamento, sem muitos acampamentos e, na maioria das vezes, sem oxigênio. Este é um método de ascensão perigoso. Não permite erros. Um movimento errado, um deslize e a montanha não perdoará. E então ele conheceu Elisabeth Revol, uma estrela em ascensão da equipa francesa de escalada. Elisabeth era 5 anos mais nova que Tomás e o seu completo oposto. Ele, tagarela, excêntrico, um anarquista de espírito. Podia falar durante horas, saltando de um tópico para o outro, gesticulando, rindo alto. Ela, uma professora de educação física, tranquila, de uma pequena cidade.
Escolhia as palavras com cuidado, falava baixo, quase num sussurro. Ele, um ex-toxicodependente que passou pelo inferno do vício e da reabilitação. Ela não bebia álcool e evitava o glúten, seguia uma dieta com a disciplina de uma atleta. Mas os opostos atraem-se. Na infância, Elizabeth praticava ginástica. Alongamentos dolorosos, espargatas no chão frio do ginásio, calos nas palmas das mãos da barra fixa. Aos 19 anos, os pais sugeriram-lhe que experimentassem a escalada. E ali ela encontrou o seu lugar. Em 2006, ela partiu com uma expedição francesa para os Andes bolivianos. Regressou com 9 cumes, em 5 dos quais foi a primeira a ascender. Depois foi ao Paquistão. Conquistou 3 picos de 8.000 metros. Broad Peak, Gasherbrum 1 e Gasherbrum 2. Todos os 3, sem oxigênio, em 16 dias. Este é um ritmo quase impossível. O corpo não tem tempo para recuperar. Cada passo a essa altitude é uma luta contra o próprio corpo, que grita: para, volta para baixo, imediatamente. Em abril de 2012, Elizabeth partiu para o Annapurna com o seu parceiro checo, Martin Minarik. Eles atingiram o cume leste, mas não conseguiram subir ao cume principal, devido a um vento com força de furacão. As rajadas derrubavam-nos. A neve chicoteava o rosto como pequenas agulhas. A visibilidade caía a zero. Na descida, Martin desapareceu sem deixar rasto. O seu corpo nunca foi encontrado. Elizabeth desceu ao acampamento base com fortes queimaduras por frio, exausta. Os dedos estavam negros, a pele descamada, os lábios rachados até sangrar. Ela recebeu os primeiros socorros e foi evacuada para um hospital em Katmandu. A perda do parceiro atingiu-a terrivelmente. A culpa não a largava. Talvez devesse ter insistido em voltar antes. Talvez ela tivesse deixado escapar algo. Ela abandonou as montanhas por 4 anos. Mas, em 2013, ela decidiu regressar. Escolheu o Nanga Parbat para a ascensão. Naquela altura, não alcançou o cume, mas voltou 2 anos depois e uniu-se a Thomas. Elizabeth recorda: gostei muito da nossa ascensão conjunta. Falamos muito, passamos um excelente tempo. Naquele ano, eles atingiram a altitude de 7.800 metros. Já perto da zona da morte, onde o oxigênio é tão escasso que o cérebro começa a falhar, os pensamentos ficam confusos, as decisões são tomadas automaticamente. Uniram-se para mais uma tentativa no inverno de 2016, mas o mau tempo forçou-os a voltar. Uma tempestade de neve cobriu a montanha de tal forma que a visibilidade caiu para 1 metro. Continuar seria suicídio. Para Thomas, esta já era a sua 6ª tentativa de ascensão invernal. Antes de partir, ele disse a um jornalista polaco que esta era a última tentativa. Ele não voltaria mais ao Nanga Parbat. A 26 de fevereiro de 2016, Simona Moro, Alex Chikon e Mohamed Ali Sadpara tornaram-se os primeiros alpinistas a escalar o Nanga Parbat no inverno. O recorde, com o qual Thomas sonhava, foi perdido. O polaco até tentou contestar a sua conquista. Exigiu mais fotografias do cume, dados do navegador GPS. Estudava cada imagem, cada detalhe. Procurava uma pista, uma inconsistência. Qualquer motivo para duvidar. Mas o recorde foi validado. Thomas nunca o reconheceu. No fundo, ele sabia. Eles foram os primeiros. E ele chegou tarde. E então ele voltou-se para Elizabeth. Disse que queria tentar mais uma vez, que sentia uma ligação com aquela montanha, que tinha de acabar com aquilo de uma vez por todas. Fechar este gestalt, caso contrário, persegui-lo-ia até ao fim dos seus dias, e que estava confiante. Esta tentativa seria bem-sucedida. Quase confiante. Eles chegaram ao acampamento base a 23 de dezembro de 2017. Para Thomas, esta era a sua 7ª tentativa de ascensão.
um número com um sabor de finalidade. Para Elizabeth, a quarta. A 21 de janeiro, ainda antes do amanhecer, eles desmontaram o acampamento e partiram em direção ao cume. A escuridão era absoluta. Os faróis frontais arrancavam dela círculos de luz, alguns metros à frente, não mais. Para além disso, a escuridão. A respiração saía em nuvens de vapor que congelavam imediatamente nos casacos numa fina camada de geada. As botas rangiam na neve gelada. A ascensão decorria muito lentamente. A esta altitude, cada passo era como subir uma escada com um saco pesado às costas. Os pulmões ardiam, o coração batia contra as costelas, os músculos ficavam pesados como chumbo. Faltava apenas 1 hora de luz antes do pôr do sol. Mas eles não tencionavam voltar para trás. Era preciso terminar o que tinham começado. 7 vezes, 7 tentativas, a última. As sombras dos cumes himalaios alongavam-se a cada segundo, cobrindo os vales na escuridão. O ar tornava-se tão frio que cada inspiração causava dor. Agulhas de gelo cravavam-se na garganta, nos pulmões, depositavam-se nas paredes dos brônquios. Elisabeth Revol, alpinista francesa de 38 anos, com 4 picos de 8.000 metros no currículo, tirou algumas fotos antes da última investida para o cume. Os dedos mal a obedeciam mesmo com luvas. Por um segundo, a imagem parou no seu parceiro, Tomas Makiewicz, que durante 10 anos foi obcecado pelo Nanga Parbat. Ele nunca tentou escalar nenhum outro pico de 8.000 metros. E, para uma montanha, isso é uma distância enorme. A obsessão ou liberta ou mata. Era visível, ele estava a esgotar as últimas forças. Os passos abrandaram. Os movimentos tornaram-se mecânicos, automáticos. Os olhos olhavam para o vazio, como se o foco se tivesse perdido e não voltasse. Elizabeth guardou a câmera, tirou o navegador. O ecrã brilhava num verde pálido no crepúsculo. Faltavam apenas 100 metros em vertical para se tornar a primeira mulher a escalar o Nanga Parbat no inverno. 100 metros. Na planície, isso é nada. Ali, uma eternidade. O tempo estava calmo, quase não havia vento. Para tal altitude, estava relativamente quente, -30 em vez dos habituais 50 negativos. Mas tudo mudaria assim que o sol se pusesse. Os alpinistas sabiam-no perfeitamente. O vento intensificar-se-ia. Ele sempre se intensifica após o pôr do sol. A temperatura desceria para -50. Era preciso apressar-se. Ela esperou por Thomas. Ele caminhava devagar, pondo os pés com cautela, como se estivesse a verificar cada centímetro da encosta. Eles seguiram juntos para o cume. Mais tarde, Elizabeth contaria a um canal de televisão polaco que eles atingiram juntos o cume de 8.126 metros de altitude no crepúsculo. O sol já se tinha escondido atrás do horizonte, mas o céu ainda guardava os últimos tons de luz, roxo, azul escuro, quase preto. Ela tornou-se a primeira mulher a fazer uma ascensão de inverno ao Nanga Parbat. Thomas, o primeiro alpinista polaco a fazê-lo. Não um recorde tão sonante, mas também um recorde. Uma vez no cume, eles tiraram algumas fotografias. As mãos tremiam, de frio, de cansaço, de emoção. Mas não havia tempo para desfrutar do triunfo. Além disso, o polaco parecia exausto. O rosto cinzento, os lábios azulados, o olhar turvo. Elizabeth perguntou a Thomas como ele se sentia. Ele respondeu que não via nada. Elizabeth sabia. A cegueira é um dos sintomas da doença de altitude aguda. Muito provavelmente, o polaco tinha desenvolvido um edema cerebral. O líquido acumula-se no crânio, pressiona os tecidos, perturba a circulação sanguínea.
Se ele não fosse rapidamente descido para uma altitude mais baixa, onde pudesse receber mais oxigênio, isso levaria à morte. Rápida ou lenta, não importava. Eles ascenderam sem oxigênio suplementar, em estilo alpino. Mas Thomas gastara todas as suas forças na subida. Na descida, ele movia-se cada vez mais devagar. As pernas fraquejavam, o equilíbrio vacilava. Elizabeth colocou a mão dele no seu ombro e começou a descer com seu parceiro cego. Cada passo exigia controle: onde colocar o pé, como distribuir o peso, como não tropeçar numa pedra. Quando eles atingiram a altitude de 7.895 metros, um pouco abaixo da chamada Zona da Morte, Thomas começou a ter problemas respiratórios, roncos, borbulhar no peito, inspirações convulsivas. Elizabeth tirou-lhe a máscara. Da sua boca escorria sangue escarlate, brilhante, espumoso, sinal de hemorragia pulmonar. O nariz e as bochechas estavam brancos de queimadura de frio. A pele mortalmente pálida, cerosa. A hemorragia, muito provavelmente, também era um sinal da doença de altitude, que já tinha provocado um edema pulmonar. O líquido infiltra-se nos alvéolos, bloqueia a troca gasosa e a pessoa afoga-se lentamente no seu próprio sangue. O alpinista precisava ser rapidamente descido. Às 11 da noite, Elizabeth tirou o aparelho satélite InReach e enviou uma mensagem de texto a 3 pessoas: ao seu marido, à esposa de Tomás e a um amigo. Os dedos mal a obedeciam. Teve de premir várias vezes para acertar no botão certo. Ela pediu para enviarem helicópteros. Amigos e familiares começaram a procurar helicópteros no Paquistão. Uma tarefa difícil. Os helicópteros raramente voam acima de 6.000 metros. O ar rarefeito não proporciona força de elevação suficiente. E eles estavam significativamente mais altos, quase a 8.000 metros. Enquanto isso, Elizabeth ajudou Thomas a abrigar-se. Escavou uma caverna de neve para se proteger do vento. Escavou com o piolé, com as mãos, com o que quer que fosse. A neve era densa, compacta, cedia com dificuldade. Meia hora depois, uma pequena toca abria-se na encosta. Mal havia espaço para 2. Já da caverna, ela enviou mais uma mensagem. Thomas está em péssimo estado. Não consegue mover-se sozinho. Não temos possibilidade de montar a tenda. Ele precisa ser evacuado com urgência. O frio penetrava por debaixo da roupa. O vento uivava lá fora, empurrando a poeira de neve para as frestas. Thomas jazia imóvel, a respiração superficial, intermitente. Por um acaso do destino, no pico vizinho, o K2, uma expedição polaca tentava fazer a primeira ascensão de inverno. Era liderada pelo lendário alpinista polaco Krzysztof Wielicki. Um veterano de 68 anos, com 14 picos de 8.000 metros no seu historial, e uma ascensão solitária ao Nanga Parbat sem oxigênio em 1996. Um homem que conhecia aquela montanha. Sabia o que ela podia fazer a um homem. Wielicki recorda: eu percebi. A única opção para Elizabeth e Thomas era enviar uma equipe de resgate nossa para o Nanga Parbat. Perguntei aos 13 alpinistas no campo base do K2. Alguém estaria disposto a interromper a ascensão para salvar 2 pessoas a morrer? Todos responderam que sim, sem hesitação, sem vacilar. Para a operação, Wielicki escolheu Adam Bielicki, Denis Urubuko, Jacek Czech e Jaroslav Botor, os melhores dos melhores. Os helicópteros atrasaram-se. Alguns dizem, devido a uma disputa sobre o custo entre as embaixadas da Polônia e da França, o exército paquistanês e a Companhia de Seguros dos Alpinistas. A burocracia não cessa, mesmo quando o tempo é contado em horas. No final, os helicópteros foram pagos pelos familiares dos afetados. O dinheiro foi arrecadado durante a noite. Eles chegaram ao acampamento base do K2 apenas à 1 da tarde de 27 de janeiro. Pegaram 4 socorristas e seguiram para o Nanga Parbat.
Os helicópteros voavam baixo sobre as geleiras, contornando os picos. As pás levantavam poeira de neve e a visibilidade variava de 0 a 100 metros. Encontrar a montanha, sem falar num local para pousar, não foi fácil. Os pilotos nunca tinham estado lá. Vielik recorda. Quando nos aproximamos, mostrei-lhes onde ficava a aldeia, onde era o acampamento base e onde poderiam aterrar. Também lhes disse que pareciam pessoas corajosas e pedi, se possível, que nos levassem o mais alto possível na encosta. Os helicópteros desembarcaram os socorristas a uma altitude de 4.800 metros, um pouco abaixo do primeiro acampamento. Voar mais acima era inseguro. O ar é muito rarefeito. As pás perdem eficácia. Uma única rajada de vento e a máquina pode cair. A propósito, é frequente perguntarem por que não são resgatados por helicópteros. Porque os helicópteros não conseguem fisicamente subir em segurança a essa altitude. Os alpinistas decidiram. Xixi e Botor ficariam no local de pouso a preparar o acampamento. Bielek e Urubuco iriam em busca dos afetados. Eles começaram a subida às 17h30. Já estava a escurecer. É preciso dizer, estes são alguns dos alpinistas mais fortes da atualidade. Adam Bielek, de 44 anos, subiu o Khan Tengri e tem 19 ascensões a picos de 8.000 metros. Denis Urubuco, um cazaque com reputação de máquina, capaz de caminhar sem parar por dias. Os alpinistas tinham pressa. Praticamente todo o percurso foi feito sem segurança. Não havia tempo para pregar pitões, verificar ancoragens, dar nós. Durante toda a ascensão, não usaram um único parafuso de gelo. Quando viam cordas velhas deixadas por outras expedições, usavam-nas, embora isso também fosse muito perigoso. Nunca se sabe quão fiável é a corda. A geada destrói as fibras, o ultravioleta as torna quebradiças. Recorde-se, esta era uma ascensão de inverno a um dos 8.000 metros mais difíceis, à noite, com pressa. Mas os socorristas tinham-se preparado razoavelmente bem e, o mais importante, estavam aclimatados. Os seus corpos já se tinham adaptado à altitude, o sangue estava saturado de hemoglobina, os pulmões funcionavam eficazmente. Thomas e Elizabeth ficaram numa caverna de neve. Se eles desciam juntos ou se já se tinham separado e desciam em separado, não é claro. A própria Elizabeth não conseguia recordar-se com precisão mais tarde. O tempo na altitude flui de forma diferente. Minutos esticam-se, horas encolhem-se. Denis Urubuco recorda. Comecei a gritar na esperança de que, talvez, algum milagre tivesse acontecido e eles estivessem por perto. Gritei através do vento. Finalmente, ouvi uma voz baixa. Era a Elizabeth. A alpinista tinha sofrido congelamento e estava a sofrer de mal da montanha. Além disso, estava sozinha, sentada, encostada à parede da caverna, imóvel. Thomas não estava em lado nenhum. Antes de ser encontrada, a mulher teve alucinações, também um sintoma do mal da montanha. O cérebro, privado de oxigênio, começa a criar imagens. Elizabeth pensou que alguém tinha trazido chá. A mulher que ela imaginou pediu-lhe que desse a bota em troca. Nesse momento, levantei-me automaticamente, tirei o calçado e dei-lhe. E de manhã, quando acordei, só tinha as meias, recorda a alpinista. Os socorristas deram à mulher chá quente de um termo, tentaram aquecer as suas mãos congeladas. Os dedos estavam rígidos, brancos, não se dobravam. E, claro, perguntaram por Thomas. Elizabeth disse que ele não conseguia mover-se nem andar sozinho. Por isso, ela foi forçada a deixá-lo numa fenda, no seu acampamento improvisado. Um pouco mais acima na encosta, talvez 100 metros, talvez 200. A esta altitude, as distâncias são enganosas. Urubuco e Bieletsky encontravam-se perante uma escolha muito difícil. Tentar chegar a Thomas ou descer Elizabeth.
Elizabeth podia andar, com apoio, mas podia. Thomas não podia. Teria de ser transportado. E transportar uma pessoa num 8.000 metros, no inverno, à noite, é quase impossível. Peso, encosta, escuridão, frio. Bieletsky diz: compreendíamos. Se deixássemos a Elizabeth e fôssemos buscar o Thomas, conseguiríamos descer da montanha uma pessoa que não consegue andar sozinha. Uma pausa. Talvez 1 segundo. Talvez 1 minuto. Eles tomaram uma decisão muito difícil. Não iriam buscar o Thomas. Deixá-lo e iam morrer nas montanhas. Ao amanhecer, Bieletsky, Urubko e Elizabeth começaram a descer. O céu clareou, cinzento, pesado, sem um indício de sol. O vento acalmou. A encosta estendia-se para baixo numa faixa branca infinita. A mulher tinha as mãos severamente congeladas. Mal conseguia ficar de pé. As pernas falhavam, o equilíbrio oscilava. Por isso, é mais correto dizer: eles começaram a descer com ela. Bielek ia à frente, abrindo o caminho. Urubko ia atrás, a dar-lhe segurança, a apoiá-la quando ela tropeçava. Às 11h30, aproximadamente 18 horas após a chegada ao Nanga Parbat, Bielek, Urubko e Elizabeth, juntamente com os helicópteros, chegaram a uma zona segura. Os helicópteros esperavam na plataforma. As pás giravam em marcha lenta, levantando poeira de neve. Um político francês pediu ao presidente Emmanuel Macron que condecorasse a equipe de resgate com a Ordem da Legião de Honra, a mais alta condecoração civil de França. Mas os socorristas recusaram, embora eles tivessem realmente realizado um feito heróico. Adam Bielek disse: penso que não fizemos nada de extraordinário. Todos teriam agido assim no nosso lugar. A alpinista Elizabeth Revaux sofreu um congelamento grave, mas permaneceu viva. Perdeu vários dedos das mãos, mas está viva. Tomás Makiewicz deixou uma esposa e 3 filhos. E ele próprio ficou para sempre nas encostas do Nanga Parbat, a montanha que tentou conquistar durante toda a vida. 7 tentativas, um cume, e um preço que ninguém queria pagar.